a montanha pariu um rato. Né? Não é à toa que a reação do mercado é de ceticismo. Né? O governo coloca ações que só vão ser implementadas, né, se houver uma boa vontade, né, do legislativo, depende de outros atores, o que depende deles está sendo procrastinado, não há reformas estruturantes, talvez alguma coisa em relação a abono, né? Não se mexeu nas armadilhas que esse governo criou para ele próprio. No início do governo, o Haddad talvez tenha se esquecido que há um vício de origem no início desse governo, que foi a tal da PEC da transição, onde se acresceu mais de 200 bilhões de reais ao orçamento da União, sem a contrapartida de receitas, e esse desarranjo estrutural vem se repetindo todos os anos. Não é à toa que nós vamos chegar ao final desse ano com quase 8% de crescimento da dívida em relação ao PIB. A gente está falando aí de mais de 900 bilhões de reais. Né? Não é à toa que o governo não passa credibilidade, porque quando apresenta um arcabouço fiscal, ele mesmo dribla esse arcabouço em pelo menos 7 oportunidades diferentes. Né? Quando ele fala em corte de subsídios, este mesmo governo apresentou ao longo dos últimos 2 anos mais de 70 bilhões de novos subsídios que foram acrescidos aos 520 bilhões originais. Então, infelizmente, o Brasil está numa situação em que as contas públicas na questão da Previdência estão explodindo, porque eles criaram uma armadilha de crescimento real do salário mínimo indexado ao PIB, agora querem sair pela metade da armadilha, limitando ao crescimento do arcabouço fiscal. Vai continuar tendo aumento real e pressionando as contas da Previdência. A questão da indexação das receitas de saúde e educação ao crescimento da própria receita, na contramão das outras despesas que estão jungidas ao arcabouço fiscal, está pressionando o discricionário. Né? Então, cada vez menos a possibilidade do governo ter recursos para investimento. A informação que a gente tem que até 28 o governo vai ter zero de possibilidade de recursos, eles não mexeram nisso. Então nós estamos apenas barrigando, levando para diante uma crise que já está precificada pelo próprio mercado, que já entendeu que as ações são inócuas, pirotecnia, mise-en-scène e jogando para a galera. O governo está apavorado porque perdeu conectividade, conexão com a sociedade. Né? O Lula está cada vez mais desaprovado, está cada vez mais distante da sociedade, aí tenta, através de medidas pouco eficazes, não tem ações estruturantes, sair do córner em que ele se encontra. Mas tem um dos pontos importantes, ministro, que é o fato de você já ter tido essa proposta antes apresentada pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele chegou a falar em isenção para quem ganhasse 5 salários mínimos. O senhor está dizendo que é inexequível, e eu acho que é um bom debate sobre como colocar em prática essa conta, mas ela também era uma ideia apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na eleição, é bom a gente na campanha de 18 e na campanha de 22. Ela não foi materializada, não foi apresentada. Então a forma como ela seria apresentada, eu particularmente não conheço. A ideia. Agora é evidente que há uma distância entre a intenção e o gesto. A fórmula que está sendo apresentada pelo governo para ser implementada em 2026, então não tinha sentido falar nisso agora, isso é meramente uma tática divisionista, né? É aumentar impostos para quem ganha um pouco mais. Você acha que é possível, no mundo em que vivemos e com descalabro e com descontrole fiscal, falarmos de suprimir receitas e aumentar impostos? Então, por isso que eu estou falando que a explicação deles é que você vai ter uma mudança no que diz respeito à isenção para gastos com saúde, a dedução de gastos com saúde, que compensaria esses 35 bilhões, mais o aumento daqueles que vão ganhar salários acima de... que tem renda acima de 50 mil reais. E essas duas fatias de dinheiro compensariam essa outra e fariam com que a conta ficasse zerada. Ou seja, a mesma arrecadação de imposto, mas mexendo nas proporções das fatias. Esse é o argumento do ministro Fernando Haddad, acabou de falar na coletiva. Olha, de boas intenções o inferno está cheio. Esse governo realmente é muito bem intencionado, mas é atabalhoado e completamente inepto. Então não é a primeira vez. O governo, primeiro, vamos lá, a tempestividade do anúncio. Me explica por que uma ação que vai ser implementada em 2026, na hora em que todos nós estamos aguardando contenção de despesas, é apresentada como se fosse uma bala de prata
para reconectar o governo com uma parcela importante da sociedade que perdeu completamente a credibilidade ou a aderência ao governo que aí está. Então, esse momento é completamente distinto. Aonde aconteceram ações no sentido de se aumentar a taxação excessivamente de pessoas que ganham um pouco mais, houve fuga de capital. Isso a literatura mostra de forma farta. Essa questão de mexer com a dedução da saúde na questão do imposto de renda é uma discussão que é tão antiga como a própria Receita Federal. Há uma distância entre a intenção e o gesto, volto a dizer. Há maturidade dentro do Congresso para se recepcionar esse tipo de proposta? Por que o governo não propõe, por exemplo, uma reforma administrativa? Um dos itens que foi colocado foi justamente a questão de combater supersalários. O que é conversa, pirotecnia e uma ação efetiva? Esse governo fez uma série de compromissos salariais e aumentos salariais com os funcionários públicos federais, está fazendo uma série de concursos públicos, aumentando o tamanho da máquina pública, e fala que vai economizar R$1 bilhão, ou em torno de R$1 bilhão por ano, nessa questão de contenção de cargos comissionados e, eventualmente, de supersalários. O projeto está lá, está dentro do Senado da República. Eu sou um que já disse ao presidente Rodrigo Pacheco, desde que cheguei lá, que votarei amanhã. Não houve nenhuma pressão do governo para se votar o projeto do supersalário. Está pronto no Senado da República. Por que não fazemos uma reforma administrativa, que aí sim é uma ação estrutural? Por que o governo não se debruça sobre o PAC? Esse é o terceiro PAC. Sabe qual foi a herança dos 2 primeiros PACs? Milhares, dezenas de milhares de obras inacabadas. Um prejuízo extraordinário para o país, com a baixa efetividade, com menos de 30% dos recursos que foram anunciados efetivamente empenhados e talvez 18% ou 20% o financeiro despendido. Aí nós estamos repetindo velhas fórmulas, com os mesmos personagens. É um governo sem criatividade, que está no corne tentando fazer pirotecnia. Infelizmente, quem perde com isso é a sociedade brasileira. Está aí o preço do dólar, está aí a inflação, está aí o juro futuro. Então tudo isso impacta na nossa economia. O governo precisa parar de brincar com a vida dos brasileiros. Senador, deixa eu trazer o Theo Cury para a nossa conversa, para ele fazer uma pergunta para o senhor. Pois não? Senador, bom dia, obrigado pela presença. O senhor fala eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas nessa oportunidade. O senhor fala das boas intenções do governo. Essa previsão que está na apresentação do ministro da Fazenda tem uma estimativa ali preliminar de impacto entre 2025 e 2030 de 327 bilhões de reais. Eu queria saber, nesse período, a avaliação do senhor com relação a esse reajuste nos gastos públicos. E o segundo ponto, o senhor como senador da República, o senhor como líder da oposição no Senado, como explicar para a base do senhor, para as pessoas que votaram no senhor e nos senhores, quando esse texto for discutido no Congresso, como explicar essa desproporcionalidade da tributação de imposto de renda em cima de quem ganha salários baixos com relação a pessoas que ganham milhares e milhões de reais todos os anos? Como explicar essa distribuição e a divisão da responsabilidade